é terça-feira e eu estou aqui para falar com vocês que pra mim o Natal ele já começou. Hoje é 1º de dezembro e pra mim o mês de dezembro ele se resume ao Natal, então eu já estou muito empolgada, já fiz a minha decoração. Estou aqui com a minha canequinha do Papai Noel, entendeu? Tomando um suco com gelo, porque o Rio de Janeiro, infelizmente, é um inferno. Mais quente que o inferno, na verdade. Não dá pra tomar um chocolatezinho quente, um chazinho, uma coisa aconchegante. Tem que ser qualquer coisa com gelo. Então é aqui que eu estou. E estou aqui com vocês hoje para falar sobre a minha TBR de Natal. Os livros que eu pretendo ler durante esse mês aí de dezembro. Que, enfim, eu me dedico totalmente ao Natal e eu vou só ler livros e mais livros que falam sobre Natal. Então, vamos lá. Vou começar a falar minha lista pra vocês. Então, o primeiro livro da minha TBR é o Deixa a Neve Cair, do John Green, da Lauren Miracle e da Maureen Johnson. Não sei se são só esses os autores, mas foi o que eu encontrei na internet. Porque, na verdade, esse é um livro de contos, né? Contos de Natal, escrito por mais de um autor. E assim, eu tô bem empolgada pra ler esse livro porque tem uma adaptação da Netflix que eles fizeram um filme. E eu assisti e achei muito fofo. Então eu tô achando que também vai ser bem fofo o livro. Tô muito empolgada. E aí depois eu falo pra vocês se realmente é bom, é melhor o filme, é melhor o livro e sobre os contos mais explicadinho. A próxima leitura da minha TBR é o conto Missa do Galo, do Machado de Assis. Eu não sei muito sobre o conto, mas eu tô bem empolgada pra ler, porque é do Machado de Assis e porque eu procurei contos e livros menores e tô empolgada pra ler eles. Pelo que eu entendi, esse conto, ele tem a sua maior parte em um diálogo entre esse cara que vai na casa do vizinho esperar ele pra ir pra Missa do Galo e acaba conversando com a esposa dele, que tá, inclusive, sendo traída. Então eles têm um diálogo ali e, pelo que eu entendi, a maior parte do conto é sobre isso. Mas, enfim, não sei muito mais além disso. O próximo conto, que também é um conto, né, dessa minha lista, é o Natal na Barca, da Lídia Fagundes Telles. E, enfim, eu não sei muito também sobre esse. Pelo que eu entendi, tem esses passageiros que estão fazendo uma viagem de barca no Natal. E eu acho que também tem um diálogo ali entre eles. Mas eu não achei muita explicação sobre esse conto na internet. Que não contivesse spoiler, tudo tinha spoiler, então eu preferi não ler. E, enfim, e sem saber muito mesmo, e descobri eu mesma na hora da leitura. Mas a Lídia Fagundes Telles é uma ótima escritora e estou com muita vontade de ler esse conto. O próximo livro dessa lista é o Cartas à Mãe, do Rilke. Eu tô muito empolgada pra ler alguma coisa do Rilke já faz um tempo. Eu tava bem procurando mesmo algum livro dele. E, enfim, esse tá no Kindle Unlimited e é de Natal, eu achei assim perfeito, já vou encaixar aqui na minha TBR. E são cartas que ele escreveu durante alguns anos, todo Natal, pra mãe dele. E, enfim, eu tô muito mesmo empolgada pra ler esse livro e pra comentar sobre ele com vocês. O próximo livro da TBR é o Dash e Lily, do David Levithan e da Rachel Cohn. Esse livro, ele também tem uma adaptação da Netflix, foi uma série de alguns episódios só. E eu não assisti ainda, mas eu tô querendo muito assistir, então eu provavelmente vou ver quando eu for ler o livro pra poder saber se tá parecido e, enfim, qual que é melhor e tudo mais. Mas essa história é sobre essa garota que ela quer encontrar a cara metade dela e ela resolve escrever num caderno algumas tarefas ou desafios e deixar numa biblioteca, eu acho. E quem aceitasse fazer isso talvez fosse a alma gêmea dela. Não sei, eles provavelmente vão se encontrar e alguma coisa vai acontecer e eu tô com muitas expectativas pra esse livro que parece ser bem legal. O próximo livro da lista é o Quebra-Nozes, do Alexandre Dumas Pai e do E.T.A. Hoffman. E eu tô muito empolgada pra ler porque eu sou muito fã do balé do Quebra-Nozes e da Barbie o Quebra-Nozes também, que vi muitas vezes na minha infância. E eu gosto muito do balé e eu tô bem empolgada pra ler o livro, de onde veio, né, toda essa história. E, enfim, pra quem não conhece esse clássico, eu acho meio difícil, mas pra quem não conhece, ele é sobre essa menina que no Natal ganha vários presentes e entre eles tem um quebra-nozes. E ela fica muito feliz e gosta muito desse quebra-nozes. E aí ela vai dormir e aí numa mistura de sonho, realidade e mágica aparecem uns vilões que são ratos e os brinquedos dela ganham vida e ela vai viver algumas coisas muito loucas e mágicas naquela noite.
E, enfim, é um livro muito... que eu acredito que seja muito fofo, porque o balé é muito fofo e... enfim, eu amo demais. O próximo livro dessa lista é um que eu tenho aqui, porque esses daqui eu vou ler pelo Kindle, né? Alguns tem no Kindle Unlimited, outros não, mas eu vou ler pelo Kindle também. É o Pudim de Natal, da Agatha Christie. Eu gosto muito desse livro, eu já li ele algumas vezes também. Ele contém 5 contos policiais, que são as histórias que a Agatha Christie escreve. São pequenininhos e se passam no Natal e são muito bem escritos, muito bem feitos e, enfim, eu amo. E depois eu venho aqui falar melhor sobre eles, mas eu sempre indico a Agatha Christie, então, minha indicação. O próximo livro dessa lista é O Cântico de Natal, ou Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Depende, tem edições com os 2 nomes. Mas, enfim, esse livro é um clássico também, a maioria das pessoas eu acredito que conheçam. A Barbie também tem uma adaptação dele, tem um filme também muito bom sobre esse livro. Se eu não me engano, o nome é Os Fantasmas de Scrooge. Esse livro ele conta a história desse velho meio rabugento ali, que na noite de Natal ele recebe a visita dos fantasmas do Natal, do passado, presente e futuro, que fazem ele refletir ali sobre a vida dele, sobre as coisas que ele tem feito e tudo mais. É muito, muito legal e eu gosto demais, eu já reli algumas vezes e eu vou reler de novo esse Natal. E o último livro dessa lista é O Presente do Meu Grande Amor, que foi editado pela Stephanie Perkins. E ele é um livro de contos também, assim como o Deixa a Neve Cair, de vários autores e que são muito fofos. Nossa, ele conta histórias de amor que se passam no Natal e é muito, muito fofo, muito bonitinho. Eu já li ele, vai ser uma releitura também. E, enfim, eu sou muito apaixonada por esse livro. Eu tenho ele aqui pra mostrar. Peraí. Eu tenho ele aqui. Ele é extremamente fofo, assim, altamente recomendado e ele é baratinho. Então, assim, nossa, eu amo demais esse livro, tem alguns contos muito incríveis aqui e, enfim, muito animada pra ler ele de novo. Bom, essa foi a minha TBR de Natal e eu estou muito empolgada já pra começar essas leituras, vou começar essa semana e mais pra frente eu volto pra falar sobre as coisas que eu já estou lendo. Hoje é quinta-feira e eu voltei aqui para dar atualizações sobre a minha leitura. Eu tô gravando de noite, a luz nem deve estar muito boa, mas eu não tive tempo para gravar antes. Eu tava estudando, as minhas aulas voltaram essa semana na faculdade e eu tava lendo alguns textos já pra semana que vem para adiantar, né, muita carga de leitura. Mas eu consegui ler o primeiro livro já da minha TBR que eu tinha falado pra vocês, que é o Deixe a Neve Cair. E a primeira coisa que eu queria falar sobre esse livro é que ele não tem nada a ver com a adaptação da Netflix. Nada a ver. Assim, eu achava que ia ser mais parecido. O que tem de parecido é que eles pegaram alguns personagens da história, algumas situações, mas fizeram de uma história totalmente diferente. Fizeram de uma maneira totalmente diferente, com realmente outra história no filme do que na verdade é no livro. E também tem essa coisa que o livro tem que eu achei legal, de interligar esses contos, porque são 3 contos. Um é da Maureen Johnson, o outro é do John Green e o outro é da Lauren Miracle. E eles meio que se encontram ali, tipo, um personagem de um conto meio que aparece no outro, porque eles estão no mesmo lugar, eles estão numa mesma cidadezinha e eles meio que se conhecem, assim. Então você vê um personagem de um conto no outro e tudo mais. Então isso eu achei bem legal. Eu vou tratar aqui um conto de cada vez, falando pra vocês o que eu achei desse livro. O primeiro conto, ele é da Maureen Johnson, é o Expresso Jubileu. E eu amei esse conto, de verdade, eu amei muito esse conto. Ele conta a história da Jubileu, que sim, o nome dela é Jubileu, e ela também acha isso esquisito. E ela tava lá planejando o Natal dela e tudo mais, que ela ia passar com o namorado e tal, quando ela recebe uma ligação de que os pais dela foram presos porque eles estavam num tumulto tentando comprar uma nova peça pra cidade de Natal que eles têm em miniatura. Então ela tem que pegar um trem pra ir pra casa dos avós, sendo que quando ela pega esse trem, ele não chega até o seu destino final, porque está nevando tanto
que o trem, ele meio que fica atolado, ele fica preso na neve porque é a maior nevasca em muito tempo, e ela acaba descendo pra ir nessa Waffle House no meio dessa cidadezinha que eles pararam e tudo mais, porque ela ia congelar ali naquele trem esperando, não sabia quando que ia poder sair. E ela acaba indo nessa Waffle House e ali nessa Waffle House ela acaba encontrando com o Stuart, que é amor da minha vida. Stuart, eu te amo. Eles conversam ali rapidamente e ele fala pra ela, poxa, você vai ficar aqui, você não sabe nem se o trem vai sair amanhã e tudo mais. Você não quer ir na minha casa? Minha mãe, ela vai me matar se eu deixar você aqui sem nada, sozinha, no meio da neve. Enfim. Aí ele chama ela pra ir na casa dele e tudo mais. E ela acaba indo, e a mãe dele, tipo, super, meu Deus, querendo cuidar dela. Enfim, muitas situações. Mas a questão mesmo desse conto é da relação que ela tinha com o namorado dela. Ela tinha esse namorado que no início da história você, junto com ela, acha que ele é, tipo, super legal, super ótimo e tudo mais. Mas ao longo da história, pensando, né, com alguns questionamentos que vêm até ela vai começando a perceber que o namorado dela, na verdade, não tinha comportamentos tão legais assim com ela. Coisas que ela achava que era super de boa, na verdade não eram. Ele não se preocupava com ela, ele não dava atenção pra ela, enfim, um mundo de coisas que ela não tinha percebido, e ela vai percebendo enquanto ela tenta falar com ele nesse momento, né, que ela tá ali perdida, que ela não sabe o que vai acontecer, os pais estão na prisão, o trem atolou no meio do nada, e o namorado dela nunca fala com ela, sempre dá evasivas, tá realmente evitando ela, e ela começa a se questionar e perceber várias coisas, enfim. Você vai vendo esse processo. E enquanto isso ela está conhecendo o Stuart, que é maravilhoso, gente. Ai, o Stuart. Eu não sei, eu tive uma relação de amor assim pelo Stuart logo no começo da história. Eu já fiquei apaixonada por ele. E sim, eu me apaixono muito por personagens de histórias que não são reais. Isso acontece comigo sempre, não é novidade. E assim, o Stuart, ele é o meu amor desse livro. De todos os contos, ele é o meu amor desse livro. Essa história é muito fofa. É muito, muito, muito fofa. De verdade, eu gostei muito. É a minha preferida das três. E assim, é muito fofa. A próxima história, a segunda desse livro, é a do John Green, que é O Milagre da Torcida de Natal. E assim, eu não gostei desse conto. É triste pra mim dizer isso, porque eu lia muito John Green alguns anos atrás. É até uma coisa que eu deveria considerar, que eu não sei se eu ler hoje em dia de novo, eu vou gostar tanto quanto eu gostava antigamente. Eu fiquei com essa dúvida depois de ler esse conto, porque eu realmente não gostei muito desse conto. Tem alguns motivos particulares que eu vou explicar, mas não só por isso, eu também não gostei meio dele todo, assim, não sei explicar muito bem. Mas alguns motivos principais por eu não ter gostado é que os personagens desse conto, eles agem de uma forma extremamente machista o tempo inteiro. Assim, ele começa com esse garoto que ele tá em casa, os pais dele não estão em casa porque eles ficaram presos, não conseguiam pegar um voo por causa da neve. E ele tá com um amigo e a amiga, o melhor amigo e a melhor amiga dele em casa vendo um filme. E aí um outro amigo deles liga e fala pra eles dirigirem até o Waffle House, porque tem várias e várias líderes de torcida que ficaram presas lá porque o trem delas ficou preso na neve, que é o mesmo caso, né, da Jubileu, da outra história. E aí eles começam nessa aventura tentando chegar na Waffle House, porque eles moram longe, tá tudo, sabe, muita neve, e eles ficam atolados e várias coisas acontecem, e eles estão numa corrida pra tentar chegar primeiro que os outros, porque eles querem ficar com os líderes de torcida. E eles ficam o tempo inteiro falando delas como se elas fossem um objeto. E não são nem vários objetos, é tipo um objeto, porque eles acham que elas são a mesma coisa, tipo cópias, entendeu? De uma coisa só, sem personalidade, sem nenhuma diferenciação uma da outra. E assim, é bem ruim, assim, eu não gostei mesmo disso, foi bem feio. E tem a questão do romance também, né, que vai se desenvolvendo nessa história, do menino principal, né, e da melhor amiga dele, que eles acabam, né, eles têm ali uma relação que um gosta do outro, mas eles não sabem. Mas assim, tem essa objetificação bizarra o tempo inteiro.
E chega até um momento que a menina, ela vira e ela reclama, ela fala, nossa, vocês estão sendo extremamente machistas, não sei o que lá. Fala, mas não é uma reclamação que realmente causa uma mudança da parte deles, ou alguma reflexão, ou qualquer coisa do tipo. Ela simplesmente falou que eles estavam sendo machistas, que ela não gostava daquilo, mas, assim, eles falaram, ah tá, desculpa, mas continuou a mesma coisa, sabe? Não houve nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de, sabe, questionar a si mesmo, será que isso é certo? Será que eu deveria falar assim? E outra coisa que também me incomodou muito é que essa menina, ela era considerada parte do grupo deles, ela era considerada alguém legal com quem eles gostavam de passar o tempo, porque segundo eles, ela não parecia uma garota. Eles falavam com ela o tempo inteiro como se ela fosse um menino. Que ela não tinha nenhuma feminilidade, não parecia uma garota. E tem até uma frase em específico que eu não me lembro exatamente como é, mas que fala assim, ela parece um ser humano normal, diferente das outras meninas. Eu não gostei muito quando eu li isso, sabe? Porque parece que ela só era alguém legal com quem eles poderiam andar por ela parecer um menino, porque meninas são uma coisa só e uma coisa só que ninguém gosta, a não ser pra contatos físicos. Enfim, eu não gostei disso, por isso o conto pra mim perdeu, assim, a graça, eu não gostei muito de ler, fui me arrastando, mas terminei. O romancezinho deles é bonitinho, mas não melhorou as coisas pra mim e eu não gostei muito do conto. Já o terceiro conto é O Santo Padroeiro dos Porcos, da Lauren Myracle. Eu não sei se fala Myracle ou Miracle, mas é isso, é a Lauren. E esse conto, eu achei ele bem legal. Assim, no começo, eu não gostei muito da personagem principal. Porque ela era, assim, meio egoísta, meio babaca. Mas, quando você continua lendo, você percebe que essa é justamente a crítica do conto. Eles fazem ela perceber durante a narrativa que ela estava sendo muito egoísta, que ela só pensava nela mesma, que ela não estava se preocupando com os sentimentos dos outros e tudo mais. E, diferente do conto do John Green, há uma evolução da personagem em que ela vai percebendo essas situações e ela realmente tenta mudar isso, sabe? E é muito legal de ver. Teve um momento que eu já tava super simpática com ela, tipo, meu Deus, eu espero que dê tudo certo pra você, querida, tipo isso, sabe? E, enfim, foi muito bonitinho, o final foi muito bonitinho. Eu gostei muito que no final todos os personagens acabam se encontrando numa situação. E, inclusive, eu gostei mais dos personagens do conto do John Green, quando eles aparecem nessa história, do que no conto do John Green mesmo. E é muito bonitinho o final, assim, eu gostei demais dessa parte. Mas, como eu não gostei do conto do John Green, eu não achei que foi um livro sensacional. Eu só achei ele muito bonitinho, bom. Principalmente se considerar o primeiro conto e o último, e desconsiderar o do meio, que eu não gostei. Então, se eu for ler de novo, eu vou desconsiderar o do meio. Mas, enfim, foi isso que eu achei desse livro. Eu achei que valeu muito a pena pelo Stuart, que realmente ele é muito fofo, atencioso, lindo e eu amo. Então essa foi a minha leitura do Deixa a Neve Cair. Os próximos que eu vou ler da minha lista provavelmente vão ser o conto do Machado de Assis e o conto da Lídia Fagundes Telles. Eu espero terminar eles essa semana ainda pra falar nesse vídeo. Então, é isso. Olá, hoje já é domingo. Era pra eu ter vindo gravar ontem, mas não tá fácil seguir metas. Então, eu vim aqui hoje pra poder falar do último conto que eu li nessa semana. Bem, na verdade, eu li 2 contos depois do último que eu falei pra vocês, que foi o Missa do Galo, do Machado de Assis, e o Natal na Barca, da Lídia Fagundes Telles. Mas eu pretendo fazer um vídeo só sobre o conto do Missa do Galo, pra postar um pouquinho depois desse. Então eu vou falar aqui só do Natal na Barca, até porque esse vídeo já tá um pouquinho grande.
Bem, o conto Natal na Barca, da Lígia Fagundes Telles, é um conto bem curtinho. E ele começa com a personagem narrando que ela estava na noite de Natal numa barca, passando por um rio. E nessa barca, né, só estava ela, um velho bêbado que já estava meio deitado assim no banco, e uma mulher junto com uma criança. A personagem começa dizendo que ela estava ali em silêncio e ela apreciava aquele silêncio em que ela estava, não desejando ter conversas com ninguém. Mas ela acaba entrando assim meio a contragosto numa conversa com a mulher, né, que estava com a criança, que puxa a conversa com ela. E então essa mulher começa a falar pra ela sobre o porquê dela estar ali, porque o seu filho estava doente, ela estava tendo que levar ele pro médico. Então ela começa a falar sobre algumas coisas da vida dela, que na verdade são coisas bem tristes, assim, sobre o outro filho dela que morreu, o casamento dela que acabou, e sobre todos os infortúnios que ela tinha passado, né, até aquele momento. A personagem principal, né, que tá narrando, ela começa a ficar um pouco desconfortável com aquela situação. E é curioso, porque ela percebe que aquela mulher, quando ela tá falando, ela parece estar falando de acontecimentos alheios a ela, a coisas que não tem a ver com ela, porque ela fala de uma forma muito como se não ligasse, como se aquilo não a afetasse, né? E aí ela vira pra essa mulher e diz que ela parece conformada. E aí essa mulher vira pra ela e diz que na verdade ela é apenas uma mulher que tem fé e confia em Deus. E aí nesse momento ela começa a narrar, né, pra personagem principal sobre algumas experiências que ela teve em sonhos e tudo mais, do filho dela que já morreu com Deus e todas essas coisas. E a personagem que narra a história observa tudo, mas, assim, ouve o que ela tá dizendo, mas de uma forma, assim, cética. Porque apesar dela não dizer isso na narrativa dela, ela não parece acreditar nesse tipo de coisa. Ela não dá a entender que ela tenha qualquer tipo de fé em qualquer coisa. Então ela só observa aquilo que aquela mulher tá falando de uma forma meio cética, pelo menos no meu entendimento como leitora do conto. E então, né, enquanto ela ouve essa mulher falando sobre, como a narradora diz, essa fé que remove montanhas, ela acaba levantando o véu, assim, da criança, porque a criança estava no colo, né, dessa mulher, com um véu. E aí, quando ela vê a criança, ela imediatamente nos diz que aquela criança estava morta nos braços da mãe. E é um choque, porque ela levanta e ela mesma fica chocada ao se deparar com uma criança morta. E naquele momento elas já estavam chegando, né? A barca já estava chegando em terra firme. E ela começa a ficar afobada, querendo sair dali, querendo parar aquele contato, para que ela não veja no momento que aquela mãe tão desafortunada, que já tinha passado por tantas situações ruins, perceber que seu filho estava morto. E aí você começa a ficar nervoso também nessa hora, porque caramba, como que essa mãe vai ficar? Como que vai ser isso? Será que a narradora vai presenciar esse momento? E aí, no momento que ela tá ali tentando se despedir rapidamente pra ir embora, a mulher chama seu filho e o filho acorda. E ele não estava morto. Então, eu achei muito interessante, porque eu acho que fica pra gente a gente entender o que aconteceu ali. Será que aquela mulher por ser tão cética e por ver tantas coisas ruins acontecendo na vida daquela mãe, né? Ela viu uma criança dormindo e automaticamente presumiu que ela estava morta devido a todas as outras tragédias que já haviam acontecido. Essa seria mais uma. Ela presumiu automaticamente que ele estaria morto porque ela sempre espera o pior, porque ela não tem nenhuma fé? Ou será que na realidade a criança realmente tinha morrido, mas a fé que remove montanhas, como ela chama, né, a fé dessa mãe, fez com que aquela criança voltasse à vida? Eu acho mais legal pensar que essa criança na verdade voltou à vida por essa fé da mãe, que aquela mulher tinha desacreditado, tinha visto de forma cética, do que ela só ter presumido o pior, né? Eu acho que é mais interessante pensar desse jeito. E eu gostei bastante desse conto, eu achei muito legal. Eu não tava esperando o que aconteceu, então foi um choque, assim. Mas é muito interessante você refletir sobre isso no final, né? Sobre o que será que aconteceu nesse momento. Então, é um conto bem, bem curtinho. Eu li, muito rápido, mas foi muito legal.
E agora, eu queria mostrar pra vocês, antes de finalizar o vídeo, algumas aquisições que eu fiz essa semana. A primeira, eu fui no shopping na sexta-feira, e aí eu achei uma coisa que eu tava procurando há muito tempo, que foi o 4º volume do Atelier of Witch Hat, que é esse mangá que eu coleciono, que ele é muito fofo, eu gosto demais dele. E eu tava com um buraco na minha coleção desse 4º volume, enfim, comprei os outros da frente porque eu não achava, porque ele tava esgotado em vários lugares. E eu fui na livraria e tinha, 2 exemplares, eu falei, meu Deus, eu preciso levar. E aí eu peguei e trouxe, e tô muito feliz com ele é muito lindo. E os outros 2 são livros que eu pedi pela internet e chegaram também, essa semana. Um foi A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Ele é muito bonito. Eu gosto muito dessa edição da Penguin, porque além das capas serem bonitas, eu achar as capas bem legais, ele vem com extras que são muito interessantes. Esse vem com um pós-fácil e algumas coisas sobre o autor. E eu tô muito, muito empolgada pra ler esse livro. Ele é bem antigo, assim, e eu já ouvi falar muitas coisas boas dele, então eu tô muito empolgada. E o outro que eu comprei foi a Odisseia do Homero também, nessa edição de clássicos da Penguin. E, enfim, também tô muito empolgada, eu já queria ler faz um tempo, e eu aproveitei que eu vou ler alguns trechos na minha aula de teoria literária da faculdade, pra já comprar o livro e ficar com ele aqui, né, pra eu ler. E, enfim, tô empolgada pra ler também. Esse também vem com vários extras, assim, na frente, muitas páginas de extras, de comentários, e também vem com alguns mapas, né, deixa eu mostrar pra vocês. Vem com alguns mapas, assim, que são bem legais também. Então, tô muito feliz com as minhas aquisições. Empolgada também para as próximas que eu vou fazer já mês que vem, que eu já tenho algumas coisas para comprar. E, enfim, vou continuar com as minhas leituras de Natal e volto na semana que vem com mais comentários de livros para vocês. Tchau!